Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da 2CX. Eu sou o Bruno Frois, Head de Relacionamento aqui da 2CX, e hoje nós teremos um bate-papo super rico sobre as tendências do futuro do atendimento ao cliente. E aí, para isso, eu tenho dois convidados aqui que vão ter uma conversa super bacana com vocês. E algo que está muito claro para o mercado é que em 2026 a eficiência em si não é mais suficiente. Então, as empresas elas precisam cada vez mais realizar uma jornada inteligente, integrada e cada vez mais automatizadas, sem perder a qualidade e a experiência do usuário. Então, para aprofundar nesse bate-papo, eu quero apresentar os nossos dois convidados aqui, o Beto e o Thiago, que são os especialistas da 2CX, para conversar um pouco comigo sobre este tema, tá bom? Então, olá, tudo bem, Beto? Tudo bem, Frois? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Frois? Sim. Vamos lá. O Thiago, ele é o nosso diretor comercial. Thiago, brevemente você pode falar um pouco do seu currículo, até para que a gente consiga conhecer um pouquinho mais de você? Legal, Frois. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu estou nessa área de atendimento há cerca de 25 anos. Não que eu seja velho, né? Comecei cedo. Sempre com foco de gerar automação no relacionamento, mas sem abrir mão de qualidade, experiência do cliente. Então, acho que vai muito ao encontro do nosso bate-papo de hoje aí. Legal. Beto, vamos lá? Eu sou Beto, Luiz Roberto Pates, mas todo mundo me chama de Beto. Eu tenho aí aproximadamente 30 anos de mercado de tecnologia. Eu venho de outros mercados de sistemas, todos eles como SaaS, e eu estou nessa jornada aí com atendimento ao cliente desde 2010, tá? Sempre buscando entregar performance, fazer parcerias de longo prazo, entender a necessidade dos nossos clientes, dos contratantes, para a gente poder fazer com que a gente entregue uma experiência legal com uma performance legal. Legal. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito honrado de poder conduzir esse bate-papo com vocês, tá? E aí, Beto, você trouxe que você já tem essa experiência já há bastante tempo. E aí eu queria entender o que você enxerga que realmente diferencia, por exemplo, 2026 dos anos anteriores referente a essa questão do atendimento ao cliente. Então, acho que desde o começo ali, o início de Calflex ali, a gente já veio com uma plataforma de uma nova geração. Em 2010 a gente já veio com uma plataforma querendo entregar performance, tendo resultado nessa entrega de performance. As primeiras operações que nós pegamos de grande porte, a gente conseguiu fazer com que o resultado dos nossos clientes superasse muito os indicadores antigos. Então, e a gente veio aí desde lá mudando muito, acompanhando o que tinha de tecnologia. A gente veio adaptando os nossos produtos, melhorando, reinventando, criando novas gerações dos nossos produtos, tá? Então, eu acho que eu posso falar que 2024 e 2025 foram 2 anos muito completos. Vou usar aquela palavra que você gosta, foram mágicos. E a gente conseguiu fazer com que os nossos produtos ficassem mais seguros, mais econômicos, mais estáveis, que a gente conseguisse entregar mais para os nossos clientes e fazer com que eles pudessem atender os clientes deles com uma jornada muito mais fluida, nos resultados e na qualidade de atendimento, né? Mas com relação à tecnologia, o que a gente pode falar aí nos últimos 2 anos, a gente vê muita coisa de IA está sendo lançada. Eu acho que a gente está, esse ano, a maioria dos grandes LLMs estão entregando o que tem de mais completo, estão em vias de entregar os últimos modelos, que vão ser com entendimento mais profundo e tal. E eu acho que, para esse ano, principalmente, as empresas vão ter que se preocupar muito mais com a parte de governança, com a parte de controle, porque está aquele ânimo de vamos soltar bots, vamos colocar IA, vamos colocar... Só que eu acho que poucas empresas estão se preocupando em, de fato,
cuidar de segurança da informação, de fato cuidar de jornadas completas que vão atender o cliente, cuidar das suas APIs internas, aonde armazenar dados, que LLM utilizar. E do nosso lado, nós estamos nos preocupando muito com isso. Então eu acho que esse ano vai ser um ano que vai madurar esse mercado dos atendimentos com inteligência artificial. Lógico, eu acho que tem muita coisa que não existe a necessidade da utilização da inteligência artificial. Tem muita coisa que ainda dá para fazer com o que nós temos hoje, que entregamos aí em 2024, em 2025, que são plataformas completas, que têm um certo grau de automação, que não, e para determinados tipos de atendimento, que nós temos nossos especialistas, que a gente faz a imersão, a gente faz o entendimento. Tem alguns casos que sim, a inteligência artificial vai ajudar muito, e tem casos que não existe a necessidade, porque vai gerar uma série de coisas em volta da utilização da inteligência artificial, que eu acho que muitas empresas ainda não estão se preocupando com isso, mas vão ter que se preocupar muito em breve aí. Legal. Eu concordo. E você, Thiago, quer complementar? Eu acho que em linha do que o Beto falou, o que eu vejo um pouco diferente para 2026 é realmente a evolução da maturidade do mercado de atendimento ao cliente em relação ao uso das IAs, né? Teve muita experiência frustrada e tal, e eu acho que o mercado foi aprendendo também. Obviamente, com o nosso apoio, a ideia é, como o Beto falou, o nosso time de especialistas, junto com o cliente, definir exatamente aonde faz sentido o uso da IA generativa, aonde uma IA cognitiva vai atender bem esse cliente. O que eu vejo da diferença para 2026 temos muito mais claro o cenário de aonde faz sentido o uso da IA, aonde ela de fato vai gerar ganho, tanto de produtividade quanto de qualidade no atendimento ao cliente. Então, é verdade. Inclusive, assim, falando das tendências, os agentes digitais, eles estão cada vez mais autônomos ali e eles fazem esse atendimento de ponta a ponta, né? Ou seja, desde o início até o final da jornada. Mas, com a inclusão da IA, Beto, como que você enxerga? O que muda dos chatbots tradicionais hoje, de uma jornada de uma árvore de atendimento de um agente digital? O que muda hoje desse tradicional com a inclusão do IA? Então, Frois, eu acho que... Eu vou falar um pouquinho das empresas antes. Eu acho que muitas empresas estão com a cabeça aberta para automatizar seus atendimentos e muitas empresas ainda, eu acho que falta caminhar um pouco para poder estar maduro o suficiente para entrar com a parte de automação, né? As empresas que já fizeram lição de casa, que já estão com suas APIs prontas, que já estão fazendo algum tipo de automação, seja com app, seja com os bots de texto, seja com os agentes digitais de voz, elas vão estar mais adiantadas do que as empresas que estão começando agora, né? A gente lembra aí, eu lembro alguns anos atrás, a gente falando com determinados clientes para desenvolver as suas APIs, e a gente sabe que nas grandes empresas existe fila do pessoal de TI para desenvolver APIs, as prioridades, o que é importante para a empresa, o que não é. Então, quem conseguiu fazer essa lição de casa, eu acho que vai estar muito mais preparada para poder andar com um atendimento autônomo, com IA generativa, e vai colher mais frutos ali na frente. Quem plantou vai conseguir colher mais rápido do que outros que estão começando a plantar agora, né? Então, eu acho que o que eu posso falar com relação a utilização de agentes autônomos, seja de voz ou de texto com IA generativa, é que a gente tem conseguido ver muito a solução do problema inteiro. Quem fez a lição de casa, que está com as APIs prontas, a nossa parte que a gente fez de cuidar de informação, cuidar de segurança, aonde armazenar, aonde não armazenar os dados, a gente está conseguindo fazer com que tenha muito resultado e estamos tendo resultados muito legais já o que está em funcionamento hoje, né? Sem contar com os módulos novos que vão entrar de LLM e tal. Então eu acho que 2026 vai ser um ano de maturação de tudo que já existe e das coisas novas que vão entrar nos produtos. Então, a gente tem um produto que está falando com diversos LLMs. A gente está trabalhando direto para colocar novos LLMs, complementar o atendimento. Então, eu acho que com o que temos hoje, já estamos conseguindo solucionar o problema do cliente 100%.
Eu acho que a hora que a gente colocar as coisas novas, a gente vai conseguir solucionar de forma mais completa, de forma mais fluida. Eu acho que muitos clientes estão sendo atendidos não conseguem diferenciar se está falando com um humano, se está falando com uma IA generativa. Então, eu acho que o objetivo maior nosso aí, e eu acho que vai ser a tendência de 2026, vai ser proporcionar uma experiência legal para o cliente que está sendo atendido do outro lado, sem ser uma coisa insistente, sem ser uma coisa agressiva, e conseguir resolver o problema dele. Tá? Que eu acho que o maior desafio de todo mundo é resolver o problema do cliente do outro lado, né? Sim. Então, quanto mais a gente conseguir resolver, vai ser melhor. E com tudo que está vindo, eu acho que a tendência é que a gente consiga resolver cada vez mais, de forma mais fluida e deixando as pessoas mais satisfeitas. Sim. Um ponto que eu achei bem interessante que você trouxe é referente à preparação das empresas, por exemplo, com essas APIs. Né? Porque hoje, por exemplo, o atendimento de um agente digital, ele vai seguir uma árvore ali, uma estrutura de atendimento que já foi pensada para aquele atendimento. Mas uma vez que as suas APIs, elas são bem estruturadas, com a questão de segurança, como você trouxe, e o cliente, ele compartilha ali de uma dúvida, de um problema, a IA ela vai direcionar exatamente naquela etapa do fluxo. Para quê? Para que o atendimento seja mais rápido, mais dinâmico, e ali ele consiga resolver o atendimento dele, o quê? De uma maneira muito rápida, ou seja, até mesmo no primeiro contato. Porque você imagina, eu acho que os problemas que nós tínhamos nos anos anteriores era que um atendimento, ele precisava, o cliente ele precisava passar muito tempo, né? E aí ele precisava passar os dados dele diversas vezes, passava por um atendente, às vezes passava por mesmo passando por um agente digital, ele precisava mais do que uma vez ele compartilhar esses dados. Algo que, se a empresa tiver muito bem amparada ali em questão de estruturação, ganha uma velocidade muito grande. Né? E aí, com isso, Thiago, eu queria que você, hoje, por exemplo, os nossos agentes digitais da 2CX, ela já tem essa autonomia, né? E com isso, eu entendo que a IA, o atendimento com IA, ele é construído ali em alguns pilares, que tem a questão das APIs, mas também tem a parte do contexto, tem a parte do histórico, das regras de negócio. Então, eu queria que você explicasse um pouco para nós, como que está a 2CX posicionada com essa solução, fazendo essa conexão de todas essas variáveis dentro do atendimento? Eu acho que o primeiro ponto, Frois, é aquele caminho que a gente falou dos especialistas. O primeiro passo é a gente estruturar e entender qual o nível de maturidade do cliente para ver exatamente o que a gente vai ofertar e qual etapa que vai, de fato, colocar dentro do atendimento, né? Sim. Mas a nossa plataforma, o agente digital com IA, ele tem uma estrutura multidisciplinar. Então, com isso, eu já consigo estruturar o atendimento para que ele seja resolutivo, como você falou. Então, imagina que um cliente entra em contato para falar do problema dele, da fatura que ele não recebeu. Uhum. Então, ele vai falar no agente, vai pegar a fatura, e ele, aproveitando aquele atendimento, fala: eu quero fazer o upgrade do meu plano. No próprio agente, ele vai conseguir tratar os dois assuntos de forma muito rápida. E aí, também converge com o que você falou do First Call Resolution, né? De resolver na primeira chamada e já matar o problema ali. Isso eu acho que é dos alicerces que a gente tem. O outro é você entender efetivamente o contexto, cuidado para que a IA não alucine, não saia daquele ciclo, mas que também ela tenha um atendimento humanizado e resolutivo. Né? E aí eu vou trazer até um case que eu acho muito interessante, de uma POC que a gente fez por uma empresa de energia, onde o atendimento foi o seguinte: a mulher entrou em contato e falou que estava sem energia, que ela queria saber quanto tempo ia demorar para voltar. E aí a IA consultou alguma API e respondeu que ia voltar em 2 horas. E aí a mulher respondeu de volta, falou: eu estou com a minha filha doente, eu preciso sair. E meu portão é eletrônico, eu não estou conseguindo sair. E aí a IA olhou e respondeu para ela assim: olha, normalmente, pelo que eu verifiquei aqui, mais de 90% dos portões têm abertura manual. Você já tentou isso? Isso não tem nada a ver com a falta de energia, tem a ver com o problema do cliente naquela situação. Sim. E a IA resolveu o problema dela. O problema dela não era a falta de energia, era sair com a filha que estava doente, né? Então, você olhar todo o contexto do atendimento, ter essa humanização dentro dela, eu acho que é o que vai diferenciar aí as implementações de sucesso das jornadas de IA no nosso mercado. Perfeito. Ótimo exemplo.
Quer complementar, Beto? Eu acho que tem um ponto que a parte de curadoria, que eu acho que é um dos pilares também, que não adianta você criar um atendimento automatizado com IA generativa, falando a IA generativa vai resolver todos os meus problemas. Não, a gente tem que ter uma equipe de curadoria bem qualificada, que consiga acompanhar, fazer os ajustes que precisam ser feitos. Isso daí, um atendimento com IA é como se fosse uma criança, você vai ter que cuidar sempre dele para fazer melhorias, para poder ensinar, para poder direcionar, para poder educar. E aí eu acho que você vai ter um sucesso muito legal nisso daí. Pegando um gancho nisso que o Beto falou, desculpa a frase. Não, que isso. Por isso é importante você ter métricas. Então, por exemplo, se mede a satisfação do cliente, mesmo com atendimento de IA, para você ver onde você está acertando, onde você está errando. E aí entra junto a medição da satisfação, né? E com o processo de curadoria. É muito importante quando você coloca, você saber se seu cliente está sendo bem atendido ou não pela inteligência artificial. Você pode olhar, achar que está lindo, maravilhoso, e seu cliente está achando ruim. Então, é importante olhar para os números. Com certeza. Então, sim, acho que foi super interessante falar aqui um pouco de agente digital de voz. E aí, assim, se você quer ter uma experiência encapsulada com tudo isso que o Beto e o Thiago trouxe, eu convido você a nos procurar, que a gente pode fazer uma demonstração dos nossos agentes digitais de voz com o IA, gerando uma jornada de atendimento resolutivo e totalmente fluido para o seu cliente, tá? E aí, agora, eu quero, falando já de agente digital de voz, eu queria falar um pouco de texto. Né? E com isso também abordar essa inclusão de IA. Primeiro que hoje o mercado ele falava-se muito de multicanal e omnichannel, né? Ou seja, o multicanal seria a empresa que disponibiliza o atendimento dele ali por diversos canais. E o omnichannel é exatamente tudo aquilo integrado. E aí, Thiago, eu entendo que hoje o grande diferencial do atendimento com IA é essa integração dos canais, independente de qual seja o canal que o cliente ele inicie. É importante que, se ele interagir por voz, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, que quando ele retornar para aquele atendimento, ele consiga dar continuidade, ou seja, sem ter uma ruptura no atendimento. E aí eu queria saber contigo se você tem algum case de uma jornada que o cliente interagiu por diversos canais e que não houve essa ruptura, ou seja, que gerou uma experiência super positiva. Legal, Frois, excelente pergunta. Primeiro passo que eu ia dizer é o seguinte, a nossa plataforma é o omnichannel de verdade. O que é o omnichannel de verdade? O cliente pode, num mesmo atendimento, começar por uma ligação de voz e nesse atendimento ele, por algum motivo, precisa cair o sinal, ou ele vai entrar numa reunião e falar, vamos continuar essa conversa no WhatsApp? E a gente consegue trocar esses canais, seja no atendimento com o operador humano ou nos agentes digitais. Você transfere de canal de forma muito fluida. Tá? E aí, do case eu vou te contar, agregando a um produto também nosso que é bastante interessante, que é o 2CX Flow, que faz orquestração de jornada omnichannel. E aí tem um cliente nosso, de cobrança, e ele desenhou uma régua que eu acho muito interessante, e ele chamou esse modelo de Hot CPC. Então ele faz um acionamento por WhatsApp e aí o cliente começa a interagir. Imagina você entrou lá, simulou sua dívida, olhou, tal, e você coloca o seu celular de lado. Por algum motivo, ou porque você simulou e não consegue pagar aquela oferta que veio, ou porque alguém te interrompeu, você estava aqui, o Beto te chamou e você deixou de lado o WhatsApp. Depois de 1 minuto dessa simulação, é disparado uma chamada de voz com um agente digital de IA, com uma oferta diferente, obviamente. Esse cara fala assim, oi, Frois, vi aqui que você estava simulando a sua dívida, ou seja, estava pensando em mim e eu sei que você estava pensando em mim. E você não fechou a negociação. O que está faltando para a gente fechar esse acordo? Aí você fala, a prestação está muito alta, eu consigo pagar R$100 por mês. E aí essa última abordagem aqui, ele tem uma alçada maior, ele olha, consigo fazer aqui para você em 8 parcelas de R$100. Ou seja, ele mediu toda a régua de acionamento, viu que esse ponto aqui é um ponto interessante, porque o cara está lá no celular, ele está apto a fazer um negócio, simulou, então ele está pensando na dívida, e aí com esse gatilho ele põe no momento certo para fazer uma negociação assertiva. Sensacional. Não, sensacional. Olha, depois desse case, eu vou até fazer um corte. Olha, na 2CX você tem uma jornada de omnichannel de verdade. Quer fazer algum complemento, Beto? O Frois, Thiago, acho que
que é mais importante, a gente, para implementar os agentes digitais e a generativa, tem que estar muito claro aonde a empresa quer chegar. Qual que é o objetivo? E não só, vamos colocar IA generativa porque tem uma determinação corporativa tal. Eu acho que a hora que você define o objetivo para você ganhar tempo, conseguir utilizar melhor a mão de obra, a gente não está falando em substituição de mão de obra, não, mas a gente tem muitas coisas que a gente pode agregar. Então, a gente pode ajudar a validar uma foto numa vistoria de um carro, se aquele carro é aquele modelo, aquele ano, se a placa é aquela mesma, se a cor. A gente pode ajudar a validar numa foto de um comprovante, se aquele comprovante de fato é aquilo, se está pago. Então, alguns exemplos simples do que a gente consegue, através dos agentes de texto, agregar com algumas coisas a mais, que você consegue diminuir o retrabalho, consegue diminuir um trabalho braçal, repetitivo, que daí você consegue fazer com que o ser humano utilize a força para coisas mais específicas, que de fato sejam necessárias. Né? Outro ponto que que eu acho que está dando muito resultado é que a gente consegue armazenar o histórico de atendimento. No momento que um cliente volta para fazer um atendimento, a gente consegue retomar de onde parou. Coisas que até muito pouco tempo atrás, acho que a maioria das pessoas aqui que está até assistindo a gente vai falar, nossa, que bênção eu ligar e o cara saber do que eu estou falando, porque toda vez que você entra no atendimento, sim, ou manda uma mensagem, começa de novo e entra aquele menuzinho. Exato. Então a gente precisa focar em melhorar de fato a experiência. E com o que a gente está disponibilizando aí para o mercado, a gente consegue ajudar muito as empresas em melhorar o atendimento, em encurtar caminhos, em utilizar melhor a mão de obra disponível para diversos assuntos, independente de ser cobrança, de ser atendimento, de ser uma vistoria, de ser uma validação de um documento. A gente consegue agregar muitas coisas no produto, entendeu? Legal. Só um complemento que o Beto falou, que eu acho que é importante, né? A gente fala de melhorar a experiência e muita gente tem receio. Vou colocar aqui a IA e vai cair minha qualidade. Os projetos que a gente tem implantado e tem medido, a satisfação do cliente tem aumentado. Por quê? Porque ele resolve mais rápido, mais assertivo e, obviamente, você deriva o humano para fazer o atendimento mais nobre, mais complexo. Então, com isso, o cliente na ponta final ganha. Uhum. Ele é melhor atendido como um todo. Sim. Legal. E, Thiago, com o exemplo que você trouxe agora desse case, você falou a respeito do 2CX Flow, né? Então, eu queria que você me explicasse um pouco melhor como que a gente consegue ajustar, né, a nossa régua de acionamento ou a nossa jornada de atendimento, utilizando essas rotas por canais diferentes, aonde que, de acordo com o comportamento ou resposta que o cliente dá, a gente consiga ter gatilhos para uma nova ação. A ferramenta, Frois, ele traz alguns benefícios aí. Você conhece muito no mercado orquestrador, sim, que tem que caminhar todo mundo juntinho, né? Uhum. Então eu carrego um mailing, sim, e falo, vou fazer primeiro um disparo de SMS. Espero o resultado final de um dia, aí determino, esse cara vai para cá, esse outro vai para cá, e você faz uma nova campanha. Ou no final do dia, ou no meio da operação, o cara vai lá e faz uma nova campanha. Importa num discador e vai fazer o acionamento. Então, sempre ele tem que andar em bloco. Sim. Certo? Qual o grande diferencial da nossa ferramenta que torna uma jornada mais inteligente? Cada um vai seguir o seu fluxo de forma individualizada, baseado na sua última interação e dentro do seu cluster. Então imagina que vai ter uma régua de acionamento que pega o perfil do Frois e vai seguir ele de um jeito, do Beto de outro ou do Thiago de outro. Só que a interação do Frois foi diferente da do Thiago. Então ele também vai levar em consideração a interação. Então, baseado na resposta, eu já posso trocar por canal, já posso mandar ele para o WhatsApp e ele vai lá para a última etapa do funil para o fechamento do negócio. Enquanto o Thiago ainda não interagiu e vai continuar seguindo o step by step. De uma ferramenta totalmente amigável. Eu brinco assim, quem consegue desenhar um fluxo num papel de atendimento consegue usar o orquestrador da 2CX para desenhar toda a sua régua de acionamento omnichannel. E eu acho que
interessante essa sua explicação, porque a gente consegue, com esse formato de desenho de jornada, até mesmo ser mais eficiente, tendo uma redução de custo, porque dependendo da estratégia que é colocado em diferentes canais, você pode ter a ação cruzada, né? Ou seja, o mesmo cliente você coloca no WhatsApp e você coloca na voz. Ou seja, através do 2CX Flow você tem mais eficiência e você elimina do seu processo de atendimento essas ações cruzadas. E aí com isso, além de gerar uma melhor experiência para o seu cliente, você também tem redução de custo, tá? Gente, eu quero, já caminhando aqui para o final, né? Eu sei que o bate-papo aqui tá super legal, super bacana, mas eu queria finalizar com que vocês pudessem falar em uma frase, né, o que define a operação da experiência do cliente no atendimento para 2026. Beto, pode começar. Eu acho que com uma frase, eu acho que as empresas vão ter que se preocupar com governança, com limites, e focar muito um objetivo bem definido do que elas pretendem colher com a utilização do meia generativa. Legal. Eu acho que basicamente é isso. Legal, bacana. E você, Thiago? Uma frase é sempre difícil, né? Mas vamos tentar. Para mim, eu foco no negócio. Assim, tecnologia está muito avançada e a gente pode entregar muita coisa. Então, se o cliente estiver com foco no negócio, sabendo exatamente para que ele está implementando aquela tecnologia, ele vai obter resultado em 2026, porque tecnologia tem disponível para isso. Perfeito. Ótimo, muito obrigado. Então, eu quero agradecer a presença dos dois, exatamente por vocês terem enriquecido essa discussão aqui. E para você que fique ligado no nosso canal, onde pode ter certeza que durante o ano de 2026 nós vamos falar bastante sobre as tendências do mercado, sobre inovação, sobre tecnologia, como que o mercado tem se direcionado a ter um atendimento mais eficiente. Então, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, então nos siga aqui nesse canal, nos siga nas redes sociais, que aí vocês vão estar por dentro de todas as novidades, tá bom? Muito obrigado, Beto. Muito obrigado, Thiago. E até a próxima. Obrigado, pessoal.